Fala pessoal, Jaime Dessa aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje nós temos o prazer de receber a doutora Aline, enfermeira dermatológica, que vai trocar uma ideia com a gente aqui de alguns assuntos dentro da área da saúde, da cicatrização e de tratamentos a laser, né? Pessoal, gostaria de antemão de pedir todo mundo aí para estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, lá no nosso canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e indicar aqui, pessoal, nos comentários, por favor, personalidade que vocês queiram que a gente traga aqui para estar trocando uma ideia, assim como assunto que vocês julgam relevante para a gente estar abordando aqui, para estar levando conhecimento para vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Gostaria de dar as boas-vindas para a Aline, que dispôs um pouco do seu tempo para estar vindo aqui conversar com a gente um pouco. E aí, Aline? Então, pessoal, meu nome é Aline, eu sou conhecida como doutora Aline Souza, eu sou enfermeira dermatológica especializada com tratamento de feridas. Eu me graduei na cidade de Montes Claros, na Faculdade de Saúde Bituruna, conhecida como FASE. Sempre morei em Várzea da Palma, sou natural de Várzea da Palma. Entretanto, quando chegou um determinado período, né, da faculdade, a gente precisou se deslocar. A gente se mudou para Montes Claros. Deixei aqui família, né, marido, filha, mas eu ficava lá. Quando finalizei a faculdade, eu retornei para Várzea da Palma. A minha especialização eu fiz em Recife, em Teresina. Uma especialização um pouco diferente das que a gente tem costume de se ver no mercado, mas é algo que a gente preocupa muito com a dor do outro. E hoje a gente vê muito as pessoas perdendo esse amor, esse carinho. Então, cuidar da dor do outro sempre foi e será importante. Então, hoje eu tenho o prazer de cuidar da dor de outras pessoas. Olha que bacana. Você sempre teve essa aptidão, né, para a área da saúde, ou isso foi uma coisa que você desenvolveu no decorrer de sua trajetória? Não, em 2009... eu já entrei para a área da saúde. Eu tive a minha carreira praticamente toda na fase adulta, na saúde mesmo. Eu fui agente comunitário de saúde por 7 anos, onde tenho orgulho de falar sobre isso. Porque foi onde eu aprendi a lidar com o ser humano de certa forma. A conhecer o verdadeiro cidadão dentro do lar e levar até a saúde da família, que é a porta de entrada para o tratamento de saúde em qualquer cidade. E depois eu fui para o curso técnico em enfermagem, depois eu fiz uma especialização de instrumentadora cirúrgica e só depois, em 2017, que eu entrei para a graduação de enfermagem em si. Finalizei a minha graduação no final de 2021, bacana, ainda na pandemia. E foi na pandemia de ver a dor do outro com pessoas com ferida, que veio o despertar de cuidar das feridas. Que foram as pessoas que ficavam no CTI, hospitalizadas, ficavam por muito tempo e adquiriam lesões. E tem uma pessoa de grande referência na cidade de Montes Claros, que cuidava dessas lesões, onde me abriu um grande leque. Conheci uma pessoa no Instagram que trabalhava com feridas, procurei e aí fiz uma mentoria e da mentoria surgiu a especialização. Aline, então, depois dessa trajetória toda, você resolveu empreender dentro dessa área para estar levando saúde para a comunidade. Sim, porque nós somos vetados em alguns pontos. Então, o empreendedorismo me dava a liberdade que eu tenho hoje, que é de cuidar do ser humano. Então, eu consigo, dentro do empreendedorismo, verificar, estar próximo dessa pessoa, dessa família, cuidando dessa dor, mas eu consigo o meu lado de liberdade enquanto família, de lazer, associado às duas coisas, de forma que eu não fique tão presa. Ainda assim, eu atuo no serviço público, eu sou plantonista no período noturno, mas no período diurno eu sou empreendedora. Dentro desse empreendimento, Aline, quais serviços que você oferta? Talvez alguém que esteja nos acompanhando ali esteja procurando algum desses serviços. Né? Muito bem colocado. Por quê, Jaime? Muitas das pessoas não entendem. Acham que cuidar de uma cicatrização de feridas é simplesmente uma troca de curativo. E é esse o grande erro de toda a população. Por que eu falo toda a população? Porque eu também já pensei dessa forma. E não.
Se você cuidar de um paciente, fazer uma avaliação de ferida vai muito mais além do que uma troca de curativo. Você vai ter que olhar um paciente como um todo. Você avalia as comorbidades que esse paciente tem. Você vai avaliar o fator social desse paciente. Ele tem condição de ter uma alimentação adequada para poder chegar nutrientes para essa ferida ser cicatrizada? O sono dessa pessoa, ele consegue ter um sono? O repouso dele, como está? Está afetado? E a mentalidade dessa pessoa? Como está o psicossocial dele? Então, você tem que olhar o paciente como um todo para chegar numa cicatrização. Então, hoje, a Vital Laser, ela oferta serviço do pediátrico até o saúde idosa. Por quê? Porque nós pegamos laser terapia na pediatria, que onde a gente trabalha como sinusite, otite, dor de garganta, asma, bronquiolites. Então, todas essas doenças da infância, catapora, síndrome mão-pé-boca, todas essas doenças da infância, a gente consegue acelerar a cura com a laser terapia. Então, a laser terapia, ela é uma terapia adjuvante. Então, eu não estou falando que precisamos ficar sem tomar a medicação. Estou falando que, tomando a medicação associada ao uso do laser, nós chegamos no resultado mais rápido. Bacana. Ô Aline, talvez alguém que esteja acompanhando ali, assim como eu, tenha receio e medo de procurar um profissional, seja de qualquer área. Isso é um assunto que a gente aborda muito aqui, porque a gente está querendo quebrar esse estigma que as pessoas elas têm que procurar o profissional. Porque às vezes elas pesquisam na internet alguns tratamentos. Sim. E às vezes é errado, né? Justamente. Chegou para mim, eu fui convidada para ir até um hospital para fazer o atendimento de uma criança. E um familiar dessa criança falou assim, mas o laser pode causar câncer. E esse laser que nós utilizamos no tratamento, ele é um laser de baixa intensidade. Então, ele não causa câncer. Então, ele vai acelerar, ele vai potencializar essa melhora do paciente. A gente trabalha com a dor. Então, assim, se você traumatizou, você está com a dor muscular, você pode fazer o laser local e o sistêmico, que é uma pulseira que a gente coloca nas artérias, seja ela radial, qualquer artéria, que vai aliviar essa dor e vai biomodular essa ação de forma que você vai ficar sem dor praticamente instantaneamente. Se não ocorrer isso instantâneo, ela vai melhorar de certa forma. Então, a pessoa não precisa ficar perguntando qual é o valor de uma sessão, por exemplo, porque nem sempre uma sessão resolve o seu problema. Então, você precisa ir até lá, a gente faz uma avaliação criteriosa, traçamos um plano terapêutico de forma que a gente vai fazer para o paciente o melhor que ele consiga atender o seu valor financeiro e a sua saúde. Porque não adianta querer cobrar uma sessão e falar que vai melhorar, que não é assim. A gente trabalha com resultados. A gente não trabalha com sessão. Então, se for para trabalhar com sessão, é simplesmente mais um dinheiro gasto. Então, a gente tem que trabalhar e garantir resultado para a população. Então, as pessoas não precisam ficar com medo de adentrar um determinado estabelecimento. Está lá, clínica aberta para todo mundo que quiser conhecer o espaço, retirar dúvidas, né? Deixar também sugestões, a gente está aberto a isso. Empreendedorismo é isso, é dar a cara a tapa, encarar uma sociedade, mostrar o que você tem de melhor para oferecer para aquela sociedade, sentar ao lado de pessoas que pensam em crescimento e que consigam abrir os seus olhos para melhor atender a sua população. Aline, eu, assim como acredito que a maioria do pessoal que nos acompanha ali, nós crescemos cicatrizando as feridas com metiolate ou com água oxigenada. A gente sabe que existem alguns mitos dentro da área que você vai falar com a gente com mais propriedade a respeito desse tipo de medicamento que a gente utiliza em casa para estar fazendo a cicatrização. O que você tem a falar para a gente a respeito disso? Eu até fico sorrindo, porque, gente, quem é cicatrimores aí, né, sabe que eu falo muito, porque a rifocina eu encontro muito dentro dos domicílios. E a rifocina, o metiolate, né, o açúcar, a babosa, o café, tudo isso a gente vem de uma geração que usava para cicatrizar feridas. Porém, hoje, com muitos estudos, tudo isso que eu falo é cientificamente comprovado, existem estudos onde retratam e mostram para a gente
que isso não faz bem para a saúde. Ela resseca o leito da ferida, por isso a gente achava que estava cicatrizado, porque logo criava aquela casquinha, aquela crosta, né? E não. Então ela resseca o leito da ferida, deixando então a lesão citotóxica. Então isso não é bom. Existem muitos mitos como deixa a ferida aberta que ela precisa respirar. Ferida não respira, então assim, não precisa deixar aberto, pelo contrário. Então, quando eu falo do açúcar, da rifocina, do metiolate, é porque precisamos oferecer umidade para essa ferida, para ela cicatrizar. Se precisamos oferecer umidade para a ferida e nós colocamos o metiolate, a rifocina e esses outros que eu falei, vai ressecar, então não vai deixar o meio úmido. Se não vai deixar o meio úmido, eu vou retardar a cicatrização. Então, a gente tem que trabalhar nos fatores que retardam a cicatrização, que é o que chega para a gente. Chega para a gente um leito ressecado, escuro, que está totalmente errado para uma cicatrização adequada. Então, a gente precisa desbridar essas bordas, né? Oferecer umidade para ela ficar aquele tecido bonito, saudável, que é aquele tecido avermelhado, com um pouquinho de umidade. Então, umidade em excesso é ruim, mas a falta dela também é ruim. Ah, que bacana. Então tem um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. Ô, Aline, é correto pegar a ferida e envolver ela, que seja com pano ou com atadura, e isolar ela totalmente do ambiente? Então, um outro fator, porque, por exemplo, isso ocorre muito com queimaduras. O paciente, a pessoa se queimou, o que fala? Vai lá e lava com água da torneira, não é? Então, a gente tem que ver... Desculpa te interromper, ou coloca creme dental. Ou coloca creme dental. Justamente. Então, isso é mito, viu, gente? Não é verdade. Existe um meio termo para tudo, como você disse. E em queimaduras, a gente não pode se lavar em água corrente? Pode. É toda ferida? Não. Então, assim, qual o local que você está? É um local próximo a um ambiente hospitalar? É um local fora do ambiente hospitalar? Porque até 5% do corpo de porcentagem corpórea, porque a área queimada, a gente se divide ela. A gente faz a regrinha dos 9, né? É meio que difícil vocês entenderem dessa forma, mas então assim, é uma área muito pequena que pode. Então tem que ser 5% do seu corpo inteiro para isso acontecer. Então é melhor não. Então o que a gente indica? Soro fisiológico. Então, é soro fisiológico. Hoje existe e eu utilizo coberturas melhores ainda do que o soro fisiológico. Eu uso soluções de PHMB, sabonete de PHMB, a água bidestilada. Então, existem várias outras. Mas a nossa água em si não é apropriada para ferida, até porque a água ela não tem um pH adequado. Voltando aqui para um local assim, que a gente possa entender melhor, Estados Unidos é um local onde tem água apropriada para lavar uma ferida. Nível Brasil, a gente não tem. Então, é errado. Pegar um pano e cobrir, visto tudo isso que eu falei, numa ferida que está aberta, que não foi feita uma descontaminação dela, você pega um pano que também não é adequado, também está errado. Se for uma atadura limpa, que está lacrada, você pegar e só cobrir, menos mal, melhor do que um pano. Ainda assim, não é o mais indicado. Se queimou, eu falo mesmo, ou procura um serviço especializado, ou procura um serviço de urgência e emergência, que é a nossa UPA. Aí, turma, fica a dica para todo mundo. Aproveitar a oportunidade para agradecer todo mundo, né? A Aline está nos acompanhando aqui. Pedir para estar acompanhando a Aline lá nas redes sociais dela, que ela vai passar o arroba para a gente aqui daqui a pouco. E, Aline, o pessoal encaminhou algumas perguntas para a gente aqui. Se eu fizer a pergunta e falar a palavra de forma diferente, você me corrige, por favor. Pode deixar. A pergunta que foi feita aqui é o que é lobuloplastia? Sim. A lobuloplastia que eu realizo é a lobuloplastia sem corte, ou seja, é uma lobuloplastia não cirúrgica. O que é isso? É que muitas das vezes as pessoas utilizam brincos pesados ou então aqueles alargadores, né, aqui no lóbulo da orelha, onde fica muito largo, assim, o buraco, né, no lóbulo, melhor dizendo, para todo mundo entender. E aí se arrepende, porque fica esteticamente muito feio, e a pessoa quer corrigir isso. Então, a lobuloplastia é um procedimento não cirúrgico, não invasivo, onde corrige e a gente consegue retornar o lóbulo cicatrizado, fechando esse orifício. E depois de um determinado período, ele pode voltar a fazer uma nova perfuração no local, né, de forma correta, porque às vezes fica com o furo torto,
Um fica mais acima, outro mais abaixo, e com a lobuloplastia corrige para depois fazer uma nova perfuração alinhada, bonitinha, para ficar esteticamente. Então fica a dica pro pessoal aí, se vocês conhecerem alguém, né, que precisa passar pelo procedimento, quiser marcar aqui nos comentários, né, Aline? Pode marcar que a gente vai resolver o problema. E outra sugestão que chegou, que é o seguinte, como funciona a questão do atendimento a laser e do que ele trata, né, nas feridas? Então, é porque às vezes o pessoal fala assim, eu quero tratar a ferida no laser, e não é bem assim. Tudo existe as indicações e as contraindicações. Todo mundo pode usar o laser? Não. Sabe, tem pessoas que não vai poder usar o laser, então a gente tem que fazer uma avaliação mesmo, escutar o paciente, olhar exames, verificar certinho. Às vezes a pessoa tem algum problema de saúde, por exemplo, um câncer de mama. A pessoa tem um câncer de mama e ela tem uma ferida na mama. Então, nesse local, eu não vou irradiar o laser, porque eu posso acelerar as células cancerígenas dessa pessoa. Mas se a pessoa tem câncer de mama e ela tem uma lesão na panturrilha ou qualquer outro local do corpo que não seja a mama, eu posso utilizar o laser para acelerar essa cicatrização. O laser vai funcionar como? Na cicatrização de feridas, ele vai penetrar na célula e essa célula vai levar energia. A luz do laser nada mais é do que uma energia que vai levar para aquele local que está desvitalizado. É um local que está sem oxigenação. Então, vai aumentar essa oxigenação, vai aumentar essa energia, onde eu consigo cicatrizar mais rápido, acelerando, aproximando as bordas. A cicatrização de feridas, ela ocorre de baixo para cima, né? Da borda para o centro. Então, não adianta aquela borda vir crescendo, mas o tecido não cresceu embaixo, aí fica aquela borda enrolada. Então, ali eu preciso agudizar para poder fazer a cicatrização de forma correta. Então, isso, às vezes a pessoa fala assim, mas a cicatriz, a lesão, está quase fechando. Quanto fica? Então, quando você vai olhar, tá assim. Então, não está fechando, porque está fechando errado. Então, a gente tem que abrir novamente, tem que agudizar aquela lesão. Olha, uma dica bacana, e é interessante a gente enfatizar para o pessoal aqui, é que cada organismo é específico e tem que passar por determinado procedimento para saber quais são os procedimentos que vão ser aplicados, né? Então não adianta a pessoa ir na internet pesquisar. Uma coisa ali que às vezes não vale para ela. Porque muitas das vezes as pessoas vai no senhor Google, né? Não tem jeito. E aí o doutor Google vai lá e fala que o laser é bom, ele vai acelerar a cicatrização, e é verdade, não está mentindo. Porém, cada corpo reage de um jeito. A minha cicatrização pode ser lenta, a sua cicatrização pode ser mais rápida, porque às vezes a sua alimentação está mais rica em proteína, né? Sua ingesta de água é boa, às vezes a minha não. Então você pode cicatrizar mais rápido do que eu. Então não devemos comparar A com B, não devemos comparar um paciente ou um amigo já cicatrizado, porque cada um vai no seu tempo. Os pós-operatórios hoje, tenho muito disso. Eu recebo muito pós-operatório. E existe assim, fulano fez a cirurgia e cicatrizou rapidinho, a minha tá demorando. Mas existe pessoas com fatores diferenciados, gente. Então, assim, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica e o outro você não fez cirurgia bariátrica, e eu sou pessoa que passou por cirurgia bariátrica, a minha cicatrização é mais lenta do que a sua. O meu metabolismo não te acompanha. O seu e o meu não andam casados. Então, são pacientes diferenciados que têm que ter tratamento diferenciado. Por isso eu falo que eu trabalho com protocolo individualizado. Bacana. Aline, eu acredito que todo mundo que está nos acompanhando ali está curioso para saber onde é que eles podem acompanhar mais dicas da Aline. E aí? Isso mesmo. Toda semana, gente, diariamente a gente posta o dia a dia nos stories, no Instagram, Aline Souza Vital Laser, e postamos também conteúdo lá no feed, tá? No Facebook eu compartilho muito pouco, mas o que você encontrar no Instagram, que é o meu carro-chefe de serviço, vocês também encontram no Facebook. Mas assim, o diálogo nosso ocorre muito no Instagram. No WhatsApp, tem o link da bio lá no Instagram, pode chamar, sou super acessível. Às vezes estou no horário de atendimento, mas chegando a mensagem, tendo oportunidade, eu respondo, eu tiro dúvida e a gente conversa, marca na agenda lá um horário, porque precisa sim de avaliação. Pessoal, já caminhando aqui para o final,
vou passar a palavra para a Aline, para dar uma mensagem final para o pessoal aqui, baseada na experiência dela de vida, seja acadêmica, seja enquanto mãe, família, profissional, para alguém que esteja nos acompanhando ali, é que, por exemplo, possa estar passando pelas mesmas coisas que você passou, só uma mensagem de vida, e agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, pessoal, e é isso aí. Hoje, eu penso assim, que o empreendedorismo para mim foi a minha liberdade. A minha liberdade, eu digo, de família, de ter um lazer e financeiramente, é claro. Então, precisa-se ter coragem. Eu acho que quem tem sonhos, né, os nossos jovens principalmente, por que jovens? Porque eles têm mais liberdade, né, para ousar novos voos aí, alcançar novos voos. Quer ir para fora estudar? Que vá. Quer ir para fora do país? Que vá. Eu acho que tem que arriscar, sim, mas desde que seja com responsabilidade, com os pés no chão, não perdendo a essência. Eu falo que hoje, se cheguei onde cheguei, é porque eu sentei ao lado de gigantes. Eu falo que sempre, olha em que mesa você senta. Isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer a Aline por ter disponibilizado um pouco do tempo dela para estar vindo aqui conversar um pouco com a gente. O canal vai estar sempre aberto, caso ela queira voltar mais vezes, né, para conversar conosco. E vocês que gostaram do nosso podcast, que não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de correr lá nas redes sociais da Aline para estar acompanhando ela, de acompanhar a gente aqui também nas redes sociais nossas, né? E de colocar aqui nos comentários, por favor, personalidades que vocês queiram que a gente traga aqui, assim como assuntos que vocês acham pertinentes para a gente estar abordando, para estar levando orientação para vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí por nos acompanhar e por sempre colaborar.